Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O Flamengo inicia um período que promete ser decisivo para o futuro de seu elenco na temporada de 2026. Com a janela de transferências se encerrando no dia 3 de março, o clube carioca se vê diante de escolhas estratégicas que podem redefinir sua estrutura. A diretoria trabalha com a perspectiva de que haverá mais saídas do que entradas, e esse cenário já desperta debates intensos entre torcedores e analistas, que enxergam na movimentação um reflexo da política de gestão adotada após investimentos pesados em reforços recentes. Entre os nomes que podem deixar o time, dois casos chamam a atenção, Alan e Wallace Ian. Ambos foram preteridos nas últimas convocações e sequer viajaram para a disputa da Supercopa, o que reforça a ideia de que estão fora dos planos imediatos da comissão técnica. Embora continuem treinando normalmente, a ausência nas partidas indica que o ciclo deles pode estar chegando ao fim. Essa indefinição gera expectativa, pois ambos ainda possuem mercado ativo no futebol nacional. Alan, por exemplo, chegou a despertar interesse de gigantes como São Paulo e Corinthians, mas as conversas não avançaram. A falta de acordo deixou o jogador em compasso de espera, sem saber se terá nova oportunidade ou se será negociado antes do fechamento da janela. Wallace, por sua vez, viveu uma situação ainda mais peculiar, chegou a se despedir do clube, mas viu sua transferência para o Red Bull Bragantino ser travada por divergências contratuais. Agora, aguarda uma solução definitiva ou a possibilidade de outro clube entrar na disputa. A diretoria rubro-negra mantém postura cautelosa, reconhecendo que enquanto a janela estiver aberta, tudo pode acontecer. Existe sempre o risco de algum clube pagar a multa rescisória de um atleta, o que foge ao controle interno. No caso de Wallace e Ian, os dirigentes acreditam que as pendências com o Bragantino podem ser resolvidas até o prazo final, mas não descartam surpresas. Essa incerteza adiciona tensão ao ambiente e mantém a torcida atenta a cada movimentação. Se Alan e Wallace ainda vivem indefinições, a saída de Iago já está praticamente sacramentada. O zagueiro encaminhou sua transferência para o Orlando City, dos Estados Unidos, após perceber que não teria espaço no elenco principal. Com contrato válido apenas até o fim do ano, o jogador optou por buscar novos horizontes, encerrando sua passagem pelo Flamengo sem grandes oportunidades. Essa saída confirma a tendência de enxugamento do grupo, priorizando atletas que realmente fazem parte dos planos da comissão técnica. No que diz respeito a reforços, o Flamengo adota postura mais contida. Depois de investir pesado na contratação de Lucas Paquetá, em uma operação que ultrapassou 300 milhões de reais, o clube entende que não haverá novas movimentações de grande porte. A diretoria segue atenta a oportunidades de mercado, mas com foco em contratações pontuais e estratégicas, especialmente em posições como atacante e volante, que podem se tornar carências em caso de saídas confirmadas. A chegada de Paquetá, somada às contratações de Vitão e Endriel, transformou esta janela na mais agressiva da história do clube. O investimento robusto reforça a ambição da diretoria em manter o Flamengo competitivo em todas as frentes, mas também impõe limites financeiros para novas negociações. Essa estratégia revela um equilíbrio delicado entre ousadia e prudência, buscando fortalecer o elenco sem comprometer a saúde financeira da instituição. Por outro lado, o clube já se despediu de nomes importantes. Matheus Cunha, Pablo, Cleiton, Vina, Vitor Hugo, Michael, Carlinhos e Juninho deixaram o elenco, evidenciando uma reformulação profunda. Essas saídas, somadas às possíveis negociações em andamento, mostram que o Flamengo está disposto a abrir espaço para novos protagonistas, mesmo que isso signifique perder atletas com história recente no clube. A torcida acompanha cada detalhe com expectativa e apreensão.
Muitos questionam se a saída de jogadores como Alan e Wallace pode enfraquecer o elenco, enquanto outros acreditam que a chegada de Paquetá e a manutenção de peças-chave garantem a competitividade necessária. Esse debate reflete a paixão rubro-negra, que transforma cada movimentação em pauta nacional. Especialistas em mercado esportivo destacam que o Flamengo vive um momento de transição. A aposta em contratações milionárias, como a de Paquetá, precisa ser equilibrada com ajustes internos e saídas estratégicas. O desafio da diretoria é manter o elenco forte e coeso, sem abrir mão da sustentabilidade financeira. Essa equação complexa torna a reta final da janela ainda mais intrigante. O caso de Wallace e Ian, em particular, simboliza a dificuldade de negociações no futebol brasileiro. Mesmo com acerto praticamente fechado, divergências burocráticas podem atrasar ou inviabilizar transferências. Essa situação expõe a fragilidade das tratativas e mostra como detalhes contratuais podem mudar o destino de um jogador em questão de dias. Já Alan representa o dilema de atletas que possuem mercado, mas não encontram condições ideais para uma transferência. A falta de avanço nas conversas com São Paulo e Corinthians deixou o jogador em uma espécie de limbo, sem perspectiva clara de futuro. Essa indefinição gera ansiedade tanto para o atleta quanto para o clube, que precisa decidir se mantém ou libera o jogador. A saída de Iago para o Orlando City também reforça a tendência de internacionalização dos talentos brasileiros. Muitos atletas buscam oportunidades fora do país em busca de maior valorização e estabilidade. Para o Flamengo, essa perda pode não ter impacto técnico imediato, mas simboliza a dificuldade de segurar jogadores que não encontram espaço no elenco principal. Com a janela se aproximando do fim, o Flamengo vive dias de intensa movimentação. Cada decisão tomada pela diretoria pode ter impacto direto na temporada, seja pela chegada de reforços pontuais ou pela saída de nomes que já não fazem parte dos planos. O clube se encontra em um momento de ajustes finos, onde cada detalhe pode definir o rumo da equipe em 2026. Essa reta final promete ser acompanhada com lupa pela torcida e pela imprensa. O Flamengo, acostumado a protagonizar grandes histórias, agora escreve mais um capítulo de sua trajetória, marcado por negociações, despedidas e expectativas. O desfecho da janela de transferências será decisivo para entender se o clube conseguirá equilibrar ambição e prudência, mantendo-se como protagonista no cenário nacional e internacional. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A notícia chegou de forma abrupta, sem aviso, e imediatamente mobilizou torcedores, dirigentes e ex-jogadores. O luto do Flamengo não é apenas institucional, mas também emocional. A sensação é de que uma parte da alma rubro-negra foi arrancada, deixando um vazio difícil de ser preenchido. Em meio às especulações e às primeiras informações, a certeza que se impôs foi a de que o clube atravessa um dos capítulos mais dolorosos de sua trajetória. As ruas do Rio de Janeiro, especialmente nas proximidades da Gávea e do Maracanã, refletiram o clima de pesar. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro, e torcedores se reuniram em silêncio para prestar homenagens. O ambiente, normalmente marcado por cantos e celebrações, deu lugar a um cenário de respeito e melancolia. O luto do Flamengo se transformou em um luto da cidade, que reconhece no clube um símbolo cultural e social. A repercussão foi imediata e nacional. Em diferentes estados, torcedores de outros clubes também se manifestaram, demonstrando solidariedade ao Flamengo. Rivais históricos, como Vasco, Fluminense e Botafogo, emitiram notas oficiais lamentando o ocorrido e prestando apoio à instituição rubro-negra. Esse gesto reforça a dimensão do impacto da notícia, que ultrapassa rivalidades e se impõe como um momento de união em torno da dor. Nas redes sociais, a hashtag Flamengo em Luto rapidamente alcançou os trending topics, com milhões de mensagens de apoio e homenagens. Fotos, vídeos e lembranças de momentos históricos do clube foram compartilhados em massa, como forma de reafirmar a grandeza e a importância do Flamengo para o futebol brasileiro. A comoção digital mostrou que o luto não se restringe ao Rio de Janeiro, mas se espalha por todo o país e até mesmo por torcedores internacionais.
Dirigentes do clube convocaram uma coletiva de imprensa para tratar do assunto. Com semblantes carregados de emoção, destacaram que o Flamengo vive um momento de profunda tristeza, mas que a instituição se manterá firme e resiliente. A mensagem foi clara: o luto é real, mas a chama rubro-negra não se apagará. Essa postura buscou transmitir esperança em meio ao cenário de dor. Ex-jogadores e ídolos históricos também se pronunciaram. Nomes que marcaram gerações do Flamengo fizeram questão de expressar sua solidariedade e compartilhar lembranças que reforçam a ligação afetiva com o clube. Para muitos, o luto representa não apenas uma perda, mas também uma oportunidade de reafirmar o valor da história e da tradição rubro-negra. A imprensa internacional repercutiu o caso com destaque. Jornais europeus e sul-americanos noticiaram o luto do Flamengo como um acontecimento de relevância global, destacando a dimensão cultural e esportiva do clube. Para muitos veículos, o episódio é uma prova de que o Flamengo transcende o futebol e se consolida como uma instituição que mobiliza milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. Torcedores mais jovens, acostumados a ver o Flamengo em sua fase vitoriosa recente, foram surpreendidos pela notícia e reagiram com perplexidade. Muitos relataram que nunca haviam visto o clube atravessar um momento tão doloroso. Já os mais antigos, que acompanharam diferentes fases da história rubro-negra, destacaram que o Flamengo sempre soube se reerguer diante das adversidades e que, mesmo em luto, a força da torcida será determinante para superar esse capítulo. O Maracanã, palco de tantas glórias, foi escolhido como espaço simbólico para homenagens. Torcedores se reuniram em frente ao estádio, levando velas, flores e bandeiras. O local se transformou em um verdadeiro altar rubro-negro, onde a dor se mistura com a devoção. A cena emocionou até mesmo quem não é flamenguista, reforçando a ideia de que o luto do Flamengo é um luto coletivo. Em meio ao clima de tristeza, surgiram também reflexões sobre o papel do clube na sociedade. O Flamengo, mais do que um time de futebol, é visto como uma instituição que representa o povo, a cultura e a paixão brasileira. O luto, portanto, não é apenas esportivo, mas também social. É como se uma parte da identidade nacional estivesse em silêncio, aguardando o momento de se reerguer. A repercussão política também foi significativa. Autoridades municipais e estaduais se manifestaram, destacando a importância do Flamengo para o Rio de Janeiro e para o Brasil. O clube foi reconhecido como patrimônio cultural, e o luto foi tratado como um evento que impacta diretamente a vida da cidade. Esse reconhecimento reforça a dimensão do episódio e sua relevância para além do esporte. Em diferentes bairros do Rio, torcedores organizaram vigílias e atos simbólicos. O clima era de respeito e união, com cânticos entoados em tom mais baixo, como se fossem orações. A dor coletiva se transformou em um ritual de homenagem, reafirmando a ligação profunda entre o Flamengo e sua torcida. A notícia também gerou debate sobre o futuro do clube. Muitos questionaram como o Flamengo irá se reerguer após esse momento de luto e quais medidas serão tomadas para preservar sua identidade e sua força. A diretoria, por sua vez, garantiu que o clube seguirá firme em seus projetos e que o luto será respeitado sem comprometer o planejamento esportivo e institucional. Em meio às homenagens, surgiram histórias emocionantes de torcedores que dedicaram suas vidas ao Flamengo. Relatos de famílias inteiras que se reuniam para acompanhar os jogos, de gerações que passaram o amor pelo clube de pai para filho, reforçaram a ideia de que o Flamengo é mais do que um time, é uma herança afetiva e cultural. O luto também trouxe à tona lembranças de momentos históricos do clube. Conquistas memoráveis, como a Libertadores de 1981 e a recente de 2019, foram relembradas como forma de reafirmar a grandeza do Flamengo. Essas memórias serviram como consolo para a torcida, mostrando que, mesmo em dor, o clube tem uma história que inspira e fortalece. A comunidade esportiva internacional enviou mensagens de apoio. Clubes da Europa e da América do Sul publicaram notas em suas redes sociais, destacando a importância do Flamengo e expressando solidariedade. Esse gesto reforçou a ideia de que o luto rubro-negro é reconhecido globalmente e que o clube tem um papel relevante no cenário mundial. Apesar da tristeza, a torcida rubro-negra mostrou sua força. Em diferentes manifestações, ficou claro que o Flamengo não está sozinho. Milhões de torcedores se uniram em um movimento de apoio e homenagem, transformando o luto em um ato de resistência e amor.
Essa união é vista como fundamental para que o clube consiga superar o momento. O futuro ainda é incerto, mas uma certeza se impõe: o Flamengo, mesmo em luto, continuará sendo uma potência. A dor é real, mas a paixão rubro-negra é maior. O episódio, por mais doloroso que seja, reforça a ligação entre o clube e sua torcida, mostrando que o Flamengo é, acima de tudo, uma história de amor e devoção. E assim, entre lágrimas, homenagens e reflexões, o Flamengo atravessa um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. O luto é profundo, mas também é um testemunho da grandeza do clube. A chama rubro-negra pode estar em silêncio agora, mas jamais será apagada. O Flamengo, em luto, segue vivo no coração de milhões, pronto para se reerguer e escrever novos capítulos de sua história. A notícia de que o Flamengo está em luto continuou reverberando intensamente nos dias seguintes, com uma onda de repercussões que ultrapassou os limites do futebol. A comoção se espalhou por diferentes setores da sociedade, mostrando que o clube não é apenas uma instituição esportiva, mas um verdadeiro patrimônio cultural e emocional do Brasil. O impacto foi tão grande que até pessoas que não acompanham o futebol sentiram a necessidade de se manifestar, reconhecendo a importância do Flamengo na vida de milhões de brasileiros. Nos meios de comunicação, o tema dominou a pauta. Programas esportivos, telejornais e até veículos voltados para a cultura e política dedicaram espaço para analisar o significado do luto rubro-negro. Jornalistas destacaram que o Flamengo, por sua dimensão, representa muito mais do que vitórias em campo. É um símbolo de identidade coletiva, capaz de mobilizar sentimentos profundos em diferentes gerações. Essa percepção reforçou a ideia de que o luto do clube é, na verdade, um luto nacional. A repercussão também atingiu o mercado esportivo. Empresas patrocinadoras do Flamengo se manifestaram em solidariedade, reforçando seu apoio ao clube neste momento delicado. Algumas chegaram a anunciar campanhas especiais de homenagem, utilizando suas plataformas para transmitir mensagens de respeito e união. Esse movimento mostrou que o impacto da notícia não é apenas emocional, mas também econômico, envolvendo marcas que reconhecem o valor simbólico do Flamengo. No ambiente digital, a mobilização foi impressionante. Milhões de torcedores compartilharam conteúdos relacionados ao luto, transformando suas redes sociais em espaços de homenagem. Fotos antigas, vídeos de conquistas históricas e mensagens de apoio se multiplicaram, criando uma atmosfera de memória coletiva. Essa repercussão digital reforçou a força da torcida rubro-negra, que se mostrou unida e resiliente diante da dor. A comunidade artística também se envolveu. Cantores, atores e influenciadores que têm ligação com o Flamengo ou com o futebol brasileiro se pronunciaram, destacando a importância do clube em suas vidas e na cultura nacional. Alguns chegaram a organizar eventos virtuais de homenagem, com músicas e depoimentos emocionantes. Esse engajamento ampliou ainda mais a repercussão, mostrando que o luto do Flamengo atravessa diferentes áreas da sociedade. No cenário internacional, clubes e jogadores renomados enviaram mensagens de solidariedade. Times da Europa e da América do Sul publicaram notas em suas redes sociais, reforçando o respeito ao Flamengo e à sua torcida. Jogadores que já atuaram no Brasil também se manifestaram, lembrando da força e da paixão rubro-negra. Essa repercussão global evidenciou que o Flamengo é reconhecido como uma instituição de relevância mundial. Entre os torcedores, a repercussão se traduziu em atos concretos de homenagem. Em diferentes cidades, grupos organizaram vigílias, caminhadas e encontros simbólicos para lembrar a grandeza do clube. O clima era de respeito e união, com cânticos entoados em tom mais baixo, como se fossem orações. Essas manifestações mostraram que o luto não é apenas uma notícia, mas um sentimento compartilhado e vivido intensamente pela torcida. A repercussão também gerou debate sobre o futuro do Flamengo. Especialistas em gestão esportiva destacaram que o clube precisará transformar esse momento de dor em uma oportunidade de fortalecimento institucional. A ideia é que o luto, por mais doloroso que seja, pode servir como ponto de partida para reafirmar valores e consolidar ainda mais a identidade rubro-negra. Essa reflexão ganhou espaço nos meios acadêmicos e entre dirigentes esportivos.
No campo político, autoridades reforçaram a importância do Flamengo como símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil. Prefeitos e governadores se manifestaram, destacando que o luto do clube impacta diretamente a vida da cidade e da população. Alguns chegaram a propor atos oficiais de homenagem, como iluminar prédios públicos com as cores rubro-negras. Essa repercussão política reforçou a dimensão social do episódio. Por fim, a repercussão da notícia mostrou que o Flamengo é muito mais do que um clube de futebol, é uma instituição que mobiliza sentimentos, memórias e identidades. O luto, por mais doloroso que seja, reafirmou a grandeza do clube e sua capacidade de unir milhões de pessoas em torno de uma paixão comum. A notícia abalou a todos, mas também revelou a força de uma torcida que, mesmo em meio à dor, permanece firme e pronta para manter viva a chama rubro-negra. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.